questão, também já relacionada com a do IOF, eu estava vendo agora aí um cortezinho que me mandaram da Gleisi Hoffmann ontem no Jornal Nacional, dizendo que se tiver que fazer cortes, o governo fará sobre os ricos e poderosos. Essas foram as palavras que a Gleisi usou no Jornal Nacional, né? Na grande tribuna da golpista do Brasil, né? Foi então, até a minha reclamação, Portinho, hoje pela manhã, é o seguinte, ó. Quando o governo é ameaçado, quando um cachorro ladra contra o governo, a minha expectativa era de uma união uníssona de defesa aos interesses do governo. Mas são sempre os mesmos a fazer a luta. É Gleisi, é Lindbergh, é Paulo Pimenta, é Rogério Correia. São poucos que vêm e usam as suas redes, que usam os seus espaços, que procuram as entrevistas. O resto fica naquela assim, ó. Mas talvez pegue mal com o público e eu tenho eleição ano que vem, então deixa ele se matar lá. E aí isso vai de vereador a militante, isso vai de prefeito a secretário, isso vai de deputado estadual a deputado federal, vai senador a nomes fortes do campo progressista. Essa blindagem de si, esse personalismo, não tem Sidônio, não tem ninguém que resolva, Portinho. Não tem ninguém. A Gleisi tem que ir no Jornal Nacional, tem que usar as redes dela, tem que fazer tudo. Claro que cabe a ela como articulista do governo no cargo que ocupa, mas é uma voz. O Paulo Pimenta fez uma peça maravilhosa explicando o que a extrema-direita fez com a IOF. Ele alcançou com aquela peça, segundo eu vi no Twitter, 6 mil pessoas. É muito pouco, Portinho. É muito pouco. Mas por que, Portinho, que eu, deputado federal, vou compartilhar o conteúdo do Pimenta e vou dar moral para ele? Não vou dar. Mas eu também não fiz. Então deixa quieto. Vida que segue, tá tudo certo. Não tá tudo certo não, Luiz Portinho. Não tá tudo certo não. Exatamente. Essa estratégia de redes sociais, e que é o que tu falou. Não adianta botar a culpa no Sidônio, não adianta botar a culpa no Paulo Pimenta, que era antes, né? Até hoje os caras estão falando, Pimenta é ruim na Secom. Pimenta foi ótimo na Secom. Pagou um preço danado, viu, Portinho? Foi o grande sacrificado até agora do governo. Claro, o grande sacrificado. E aqui tem algumas reflexões que são interessantes nesse ponto que tu coloca, Nelson. Primeiro, essa da total falta de sistemática na utilização das redes, que tu vai ver na extrema-direita, é isso que tu falou. O deputado lá, o gritão, aquele que só grita no Congresso, ele compartilha as coisas do Nicolas, ele compartilha as coisas do Bilovski, de toda aquela turma, né? Aquela corja, né? A corja se autocompartilha. A corja se autoalimenta, né, Suma? Ela se autoalimenta. E é importante isso aqui, porque esses caras que são deputados federais, Suma, todos eles têm redes sociais ali com no mínimo 50 mil seguidores, 60 mil seguidores, né? Então eles têm que compartilhar. Eu já falei isso aqui num programa contigo. Tu entra nas redes sociais desses parlamentares da esquerda, caras, é nível caras, sabe? É nível caras, não é um nível político aguçado, e tem que ser um nível político, tem que ser nível ideológico. A da direita é ideológica, eles fazem o debate ideológico. E a esquerda todo momento, todo instante. Exato. Quer ver uma que tu entra e é debate ideológico nas redes? O Glauber Braga. O Glauber Braga é só debate ideológico o tempo inteiro. E se ele tiver que compartilhar um negócio do Paulo Pimenta, ele compartilha, ele que nem é do partido do Paulo Pimenta. Exatamente. Então é isso que tu fala, é muito acertado. E outra questão que é importante, né, Suma? A gente tem falado muito, o campo progressista, essa história. Olha, campo progressista eu já estou abandonando também, sabe, Suman? Porque tem uma turma aí, nessa votação aí, Suman, acho que o mais decepcionante dessa votação do IOF, para mim, o mais decepcionante foi o PDT e o PSB votar contra o governo. O PDT tem o ministro da Previdência, gente, que foi bombardeado, o Lupe, e o governo defendeu, tá? Inclusive o Lula deu declaração defendendo o Lupe, eu achei muito acertada a declaração do Lula, sabe? Mas o Lula podia ter lavado as mãos dele. Esses caras do PDT aí não estão muito comigo,
né? Pô, cadê o PDT, cara? Esse PDT tem que mudar de nome, porque eles estão envergonhando o Leonel Brizola. Envergonhando o Leonel Brizola, esse PDT que está aí. E o PSB, Osmo, pior ainda, né? Porque o PSB é o partido do vice-presidente. Eu até falei num programa que eu participei ontem, o Alckmin tem que fazer uma reunião extraordinária do PSB e cobrar os caras, porque não é possível. Não, e o João Campos hoje gravou vídeo dando dicas de... Gravou vídeo, não. Ele participou de um podcast, o corte viralizou, dando dicas de como o governo deve lidar com algumas pautas, como, por exemplo, o agro e tal, né? Até foi um bom vídeo, mas, assim, vamos primeiro cuidar das coisas caseiras, depois a gente ensina o governo a trabalhar, né? Sim, exatamente, né? E quem é o João Campos para ensinar o governo a atuar, cara, sabe? Vamos ter mais humildade também, né? Claro, o João Campos já está de olho aí no horizonte, ele quer ser presidente lá no futuro, né? Mas, pô, vai pelos caminhos corretos, né, cara? Né? Aí complica muito, cara, complica muito. Não é esses inimigos dentro do governo, é o pior que tem, né? É o pior que tem nesse contexto todo, que a extrema-direita fazer esse ataque que ela faz diariamente, isso aí tá completamente contabilizado, né? O Centrão, de vez em quando, trair o governo, também está na contabilidade, né, Suma? Não vamos nos enganar que a gente vai se surpreender. Acho. Eu vi várias manchetes aí chamando o Hugo Mota de traidor. Traidor do quê, gente? O Hugo Mota não é traidor. Eu fiz essa correção em todos os meus espaços, desde a votação da UF. Eu digo que só pode trair quem era um aliado. Claro. Ele está cumprindo o que a gente esperava que ele fosse cumprir. Traidor é o PDT e o PSB. PDT e PSB é traidor. Muitas vezes o próprio PT, ô Portinho. Tem integrantes do PT que às vezes nos traem. Integrantes do PT que às vezes vota contra, cara. Exatamente. Aí tu pode chamar de traidor. Agora, o Hugo Mota, gente, não é traidor. Não. O Hugo Mota nunca vai ser traidor da classe trabalhadora e da esquerda. O Hugo Mota tá lá do outro lado. Então, o Hugo Mota, ele surpreende quando ele consegue, né, fazer alguma coisa que não seja útil, né? Aí ele tá traindo o outro lado. Quando ele vem e faz alguma coisa que seja do interesse da classe trabalhadora, né? O Portinho, um dos vídeos... E é isso, mas não sei se tu viu que o Arthur Lira já saltou. O Arthur Lira, pessoal, não vamos esquecer que o Arthur Lira é o relator do PL da isenção do imposto de renda, né? Ele está com essa carta na manga. E ele já saltou dizendo, agora não é momento de pautar este PL, né? Com essa crise, né? É impressionante. Tem outra, tá? Eu vi muita gente dizendo assim, o Hugo Mota é filhotinho, um aprendiz do Lira. Não, para. O Hugo Mota é um posto avançado do Lira. Não trata ele como um neófito só porque é jovem. Esse cara vem de uma escola muito poderosa. Esse cara teve uma família que, da avó ao pai, tem casos de corrupção na Paraíba, todo mundo cumprindo cargo público. Esse cara, ele é um posto avançado, ele é um proxy do Arthur Lira. Não é alguém que está aprendendo o beabá de como se tornar o coronel da Câmara. O Portinho, eu quero rodar um vídeo aqui que eu achei muito interessante, está caindo para tudo que é lado, esse sim viralizou, e ela é muito boa em fazer isso, que é da Caroline Sardá. Aliás, uma hora temos que trazer a Caroline aqui, vou convidar ela para estar em seguida aqui com a gente, que ela aponta para a gente os 10 políticos mais ricos do Brasil. E ela não precisou fazer uma investigação tremenda, isso está público, né? Está lá no portal da Transparência. E aí ela foi lá no Tribunal Superior Eleitoral, buscou as declarações de bem de cada candidato em 2022 e atualiza. Vamos ver o patrimônio e quem são as figuras, os 10 mais ricos do Brasil. Conferido na tela aqui do Giro de Notícias da Voz Trabalhadora. Curiosidade em saber quem são os 10 políticos mais ricos do Brasil? Pois eu fui procurar no site do TSE, onde eles declaram patrimônio quando se candidatam, e eu descobri que tem até bilionário na lista. Em 10º lugar está o Ibanez Rocha, do MDB, com 79,8 milhões. Ele é governador do Distrito Federal e advogado. Milhões de em 9º está o Jadiel Alencar, do Republicanos, com 107 milhões de patrimônio. É deputado federal pelo Piauí e empresário. É o 2º mais rico da Câmara. Em 8º, está o Mauro Mendes, do União Brasil, com 108 milhões. Ele é governador do Mato Grosso e também é empresário. Em 7º, está o Romeu Zema, do Novo, 129 milhões, governador de Minas Gerais e empresário.
Em sexto, Eunício Oliveira, do MDB, com 158 milhões, deputado federal pelo Ceará, ex-senador, agropecuarista e empresário. Em quinto, o Antídio Lunelli, do MDB, com 390 milhões, é deputado estadual em Santa Catarina, ex-prefeito de Jaraguá do Sul e empresário. Em quarto, Ailson Souto da Trindade, do PP, 448 milhões, foi candidato a deputado estadual no Pará, sem sucesso, e está sendo procurado por estelionato. Também é empresário. Em terceiro, o Luiz Oswaldo Pastore, do MDB, com 454 milhões. Ele tentou o Senado pelo Distrito Federal em 2022, sem sucesso. Também empresário. Em segundo, o Paulo Octávio, do PSD, com 619 milhões. É ex-deputado, ex-vice-governador do Distrito Federal, concorreu ao governo em 2022 e também é empresário. Em primeiro lugar, o Marcos Hermínio de Moraes, do PSDB, com 7 bilhão e é o único bilionário da lista. Ele é empresário e herdeiro do Grupo Votorantim. Foi suplente ao Senado por Goiás. Vocês notaram um padrão? Aí fechou ali dela. Netinho do Antônio Hermínio de Moraes, filiados a partidos de direita que compõem o Centrão. MDB, PSD, PP, PSDB. Por que eu vou deixar acabar o orçamento secreto, o Portinho? Eu tenho que manter essa minha pegada aí, né? Este último aí, o bilionário, é o netinho do Antônio Hermínio de Moraes, né? Que muita gente diz que faz falta, que era um burguês diferente. Realmente, né? Ele tinha aspectos aí. O Lula era muito amigo dos caras dele. De hoje, né? Perto dos caras de hoje é os que dão saudade, né? Perto de hoje, a gente tem saudades de burgueses como Antônio Hermínio de Moraes. Burguês safado, né? Era um burguês que pensava no Brasil mais desenvolvido, pelo menos. Né? Pelo menos a burguesia de hoje em dia só quer botar dinheiro em aplicação, viraram rentistas da pior qualidade, né? Pararam de investir em complexos industriais, e como o Antônio Hermínio de Moraes fazia, né? Mas assim, né, Suman, é interessante esse levantamento, porque tu vê que a maior parte deles são desconhecidos até, né? Desconhecidos quase. Tirando ali tava ali aquele do STF com tudo, né? Acho que era o Eunício, aquele. Não, o Eunício era o... Não, o STF tudo era o Jucá. Era o Jucá, mas é que o Jucá era do tempo, era unha e carne com o Eunício, que era o Eunício foi presidente do Senado, né? Ali na época pós-golpe, logo em seguida, no governo do golpista Temer, eu acho que ele era presidente do Senado, o Eunício, esse. Mas na maior parte ali, Suman, tu vê que são deputados meio irrelevantes, assim, meio desconhecidos. Que tu vê que eles fazem a jogatina deles nos bastidores ali, né? Eles nem querem aparecer muito. E outro detalhe que eu acho importante, Suman, da gente registrar aqui, né? Porque o pessoal... o lugar comum é de que esses políticos são todos corruptos e são os políticos que são o problema do Brasil. Tu vê que tem só um bilionário, é isso, mano. O resto tudo é milionário. Mas assim, o 10º lugar, Suman, tem 50 milhões em patrimônio. Isso aí, se tu for pegar, Suman, é mexurucagem para a turma do poder, entendeu? Então, o que eu quero dizer aqui é que esses caras são serviçais dos poderosos. Nunca vamos esquecer isso aqui, gente. É por isso que a gente tira a gente tira o Cunha e entra o Lira. A gente tira o Lira e entra o Mota. Vai sair o Mota, vai entrar outro pior, igual ou pior. Porque eles são serviçais de quem realmente detém o poder no Brasil, né? Então, os nossos verdadeiros inimigos, Suman, por incrível que pareça, os nossos verdadeiros inimigos não são o Lira, o Mota, são os caras que remuneram eles, são os caras que colocam eles lá para fazer, como diria o chanceler alemão, para fazer o jogo sujo, né? Eles são o Israel do Ocidente, né? Eles fazem o jogo sujo com a classe trabalhadora e a turma que realmente detém o poder fica livre, leve e solta. Ninguém nem sabe direito quem eles são, né? De vez em quando eles vão para os holofotes, como, por exemplo, foram os 3 aqueles que são multibilionários, né, das americanas, o Sucupira, o Lehman e o outro que eu esqueci o nome agora. O Lehman até é o que mais aparece por vezes, né? Mas não tem como se esconder também, né? De vez em quando eles são pegos aí pelo sistema, né? Mas é raro. Então, esses caras aí do Congresso, os políticos do Congresso, eles são a ratatouille aí, eles fazem o serviço mais sujo que tem,
contra a classe trabalhadora, mas tem gente muito graúda em cima deles, né? Muito graúda. O Portinho, e aí o seguinte, ó, aí a gente entende quando vê esses caras mas como é que aquele desconhecido está no Congresso há tanto tempo? Mas com uma grana dessa, o cara, ele está envolvido com tudo que justifica ele ficar lá, como você disse, como representante das casas, né? Ele é representante desses interesses de grupo. Bom, mudando um pouco de saco para mala, Portinho, nós abrimos a semana com ataque ao Flávio Dino, justamente porque era a semana que fecharia com o Flávio Dino chamando na chincha o orçamento secreto, né? Então, os caras começaram a semana falando impeachment do Flávio Dino. E hoje, sexta-feira, fechamos a semana com ataques ao Gilmar Mendes, né? A revista Oeste entrevistando um jornalista, botando um jornalista português que é um reaça danado lá, eu esqueci o nome do cara agora, mas o cara acusou o Gilmar Mendes de ter patrimônio ilegal em Portugal, de lá no Gilmar Palusa reunir prostitutas, coisas gravíssimas, assim, coisas terríveis, né? De prender pessoas inocentes e liberar traficantes e criminosos e tal, né? De levar o PCC, curiosamente, quando ele começou a ir para Portugal, o PCC cresceu em Portugal, coisas assim muito tensas. E o Gilmar acusou o Eduardo Bolsonaro de estar mancomunado com o André Ventura, do Partido Chega, para articular essa queimação a ele. Onde é que eu quero chegar, Portinho? Não tem ponto sem nó. Eu começo atacando o Alexandre de Moraes, vi que o corpo está forte, né? A imunidade está boa, então eu já começo a atacar outros pontos do STF. Dino e Gilmar Mendes, os inimigos do bolsonarismo, porque o Bolsonaro, por enquanto, o Portinho, ele tem dito que quer o Senado para mudar o Brasil. É essa a expressão que ele tem usado. É porque a sentença ainda não saiu. Quando a sentença sair e ele não tiver mais o que recorrer, ele vai dizer, me dê um Senado para derrubar os ministros do STF. É o que ele acredita, esse é o projeto. Então, começou com o Xandão, está caindo para Dino e Gilmar Mendes. Está tudo programado, Portinho. Exatamente, até o Daniel Marques, santista, coloca aqui para a gente, né? Suma e Portinho, a esquerda tem que povoar o Senado em 2026, o que acham? Assim, né, Daniel? Eu acho que tem que povoar o Senado e a Câmara dos Deputados, com certeza, né? Essa luta no Congresso é fundamental, não só por esse episódio, também por essa intenção aí que a extrema-direita tem de via Senado, tentar fazer impeachment de ministros do STF, né? Também por isso, mas especialmente porque o Senado é a chamada casa alta do Congresso, né? E se tu tem o domínio do Senado, tu barra qualquer medida que possa vir de ruim, ou tu consegue aprovar medidas também, né? E o Senado tem também esse grande poder político, que é o órgão que julga impeachment do STF, do próprio presidente da República, né? É bom a gente lembrar que o impeachment ele é aberto pela Câmara dos Deputados, mas quem faz o julgamento é o Senado, né? Uhum. E não é à toa que ali no Senado estão ex-governadores, estão grandes figurões da República, estão ali no Senado, né? Sobre essa questão do impeachment via Senado, até eu conversei com o Suman já aqui há umas 2 semanas atrás, né? Eu disse que para mim isso aí é meio que uma narrativa da extrema-direita. Total. Porque tu vai fazer impeachment do Gilmar Mendes, tá? Faz o impeachment do Gilmar Mendes. Quem é que vai escolher o sucessor dele? O Lula, presidente Lula. Mas aí que tá, Portinho. É narrativa, mas é uma boa barganha para juntar o gado, para reagrupar o gado para votar nos candidatos da extrema-direita. Vai ter um fator aí, por exemplo, se eles conseguem ter um domínio do Senado, que eu acho que é muito pouco provável, tá, pessoal? Quero aqui tranquilizar um pouco a nossa turma aí. Mas digamos que eles consigam ter uma maioria no Senado, eles colocam uma faca no pescoço do ministro do STF, que vai começar a agir com mais cuidado, digamos assim. Eu acho que essa é a verdadeira intenção que eles têm, não é nem derrubar o ministro, é que o ministro não faça coisas para ser derrubado, o ministro fique com medo, né? Uhum. Essa é a intenção, né? E eu acho que dentro desse ponto, a estratégia que a esquerda tem que ter, né, para ocupar cadeiras do Senado, isso aqui é importante. A eleição do Senado é completamente diferente da Câmara. Lá na Câmara dos Deputados, tu vai ter a esgotosfera conseguindo eleger a Zambelli, essas figuras mais nefastas, aí, aquele cara que só grita no Congresso, aquele outro que só ia lá para filmar, botar telefone na cara dos outros, que acabou virando prefeito de Cuiabá, né?
Então, essa gente entra na Câmara dos Deputados. No Senado, o furo já é mais embaixo. A eleição é quase como uma eleição para governador, para presidente da República, é uma eleição majoritária, né, como a gente chama. Então, nessa eleição, pessoal, nós vamos ter 2 vagas para o Senado sendo renovadas em cada estado. Nós vamos ter 54 senadores sendo substituídos, né? Cada estado com 2. A esquerda, qual é a estratégia que a esquerda precisa adotar? Que eu acho que a direita vai tentar adotar isso aí. Um candidato só. Um candidato. O PT, por exemplo, tem que ter só um candidato. E eu acho que a esquerda inteira, unida, deveria ter um candidato em cada estado. PSOL, PT, PCdoB. E aí é difícil contar com PSB e PDT, né, gente? É difícil. Mas em alguns estados dá para fazer composição. Bem negociadinho dá. Né? Por exemplo, aí tu tem que botar nesse pacote o governo do estado e o Senado como uma coisa só, né? Então tu vai ter ali 3 cargos, governador, vice e o senador. Aí tu vai ter que dividir. Em São Paulo, por exemplo, São Paulo tu vai ter que pegar, tá, quem é que vai ser candidato a governador? Vai ser o Boulos vai querer ser candidato? Tá, o Boulos é candidato a governador, mas o senador vai ser o cara do PT. Claro. Né? Ou vice-versa, né? Exato. Então a esquerda precisa fazer isso para ganhar vagas, para conquistar cadeiras, e a gente tinha que conseguir uma cadeira em cada estado, pelo menos, gente. A gente tem potencial eleitoral para eleger 27 senadores tranquilamente do campo da esquerda. É só adotar uma estratégia adequada e boa. Nos estados que a gente se dividir, que o PT tiver um candidato, o PSOL tiver outro, o PDT, o PSB, o PCdoB, cada um vai lançar o seu candidato, nós vamos perder nesses estados. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul a gente está correndo risco, né? Eu e o Suma até trouxemos já 2 ou 3 semanas como é que foi a votação há 8 anos atrás, a eleição que o Paulo Paim entrou. Ele entrou com muito pouca diferença. Claro, aí era um outro candidato da esquerda, né? Era o Beto Albuquerque, né? Da centro-esquerda, né? Do PSB. Mas foi 1 milhão de votos de diferença do Paim para o Beto Albuquerque, né? E nessa eleição a dificuldade vai ser muito maior do que foi naquela de 8 anos atrás. Então a gente precisa ter uma boa articulação, ter um candidato em cada um desses locais aí para não perder senadores, né? A gente precisa também reforçar nossa bancada. O discurso tem que ser esse, né? Eles querem ganhar o Senado, nós também queremos, né? E colocar figuras importantes, né, para ser candidato ao Senado também. Isso é muito, muito interessante. A gente precisa fazer essa articulação aí, né? E em estados que é totalmente dominado pela extrema-direita, se você pegar Mato Grosso, o próprio Piauí, algumas coisas assim, que não tiver chance, Portinho, aí vai e negocia com o MDB da vida, vai e negocia com alguém que é melhor do que os caras de lá, né? Tenta mais palatável, né? Os Renan Calheiros, esses caras aí que, né? Por aí.